Olá, bem-vindo ao Notícia Azul. Nesta semana, Moçambique viveu acontecimentos fortes que mexeram com a sociedade e política do país. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe. Hoje vamos reunir tudo em um só vídeo. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a notícia chega primeiro e sem enrolação. Hoje você vai acompanhar o aumento salarial em 2025, o caso chocante de um pai detido por tentar vender o próprio filho, a chegada de Venâncio Mondlane à Beira, o adeus a Mosquito com honras de Estado e ainda as altas temperaturas que atingiram Maputo. Tudo isso em detalhes para você ficar bem informado. Urgente! Venâncio Mondlane acaba de celebrar uma vitória histórica nos tribunais de Moçambique. 12 arguidos, incluindo a sua mandatária financeira, foram libertados depois que a justiça rejeitou acusações baseadas em provas ilegais. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui você acompanha notícias exclusivas e análises que fazem a diferença. Nesta segunda-feira, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo tomou uma decisão que está a repercutir em todo o cenário político. Foram libertados 12 réus, entre eles Glória Nobre, a mandatária financeira de Venâncio Mondlane, e o editor Alex Nyabanga. A acusação que pesava contra eles foi anulada após o tribunal considerar que todas as provas apresentadas pelo Ministério Público eram inválidas. O motivo? Essas provas foram obtidas de forma ilegal, em total desrespeito aos direitos fundamentais. O advogado Nelson Cossa, que acompanhou o processo, destacou as chamadas nulidades insanáveis. Entre as irregularidades apontadas estão a obtenção de documentos bancários sem autorização judicial, adulteração de datas nos autos de notícia e até denúncias de tortura e maus-tratos durante os interrogatórios. Diante disso, o tribunal não teve alternativa senão rejeitar a acusação e determinar a libertação imediata de todos os envolvidos. Venâncio Mondlane reagiu com entusiasmo à decisão, afirmando que o processo não passava de uma tentativa de perseguição política. Para ele, ficou claro que houve abusos graves de autoridade e que a verdade acabou por prevalecer. Além disso, Mondlane levantou a possibilidade de que os réus processem o Estado pelas detenções ilegais, abrindo caminho para uma nova batalha jurídica que pode ter grandes repercussões. Este episódio não é apenas uma vitória individual para Mondlane e os acusados. Ele expõe fragilidades no sistema de justiça e levanta sérias dúvidas sobre a forma como casos de natureza política têm sido conduzidos em Moçambique. Num contexto de tensões pós-eleitorais, em que acusações de terrorismo e conspiração foram usadas contra opositores, a decisão do tribunal representa um marco que pode alterar o rumo da disputa política no país. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que este caso foi realmente uma perseguição política? Ou acha que há mais detalhes ainda por serem revelados? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Vamos debater juntos este momento histórico para Moçambique. E não se esquece, inscreve-te no canal e deixa o like, porque aqui você recebe sempre notícias quentes, análises diretas e sem rodeios. Até o próximo vídeo. Atenção, Moçambique! Um caso chocante aconteceu na cidade de Nampula. Um jovem de apenas 18 anos foi detido pela Polícia da República de Moçambique ao tentar vender o próprio filho, uma criança inocente de apenas 2 anos, por US$ 100.000. Isso mesmo, US$ 100.000, o equivalente a mais de 6 milhões de meticais. Uma história que está a gerar indignação em todo o país e que precisa ser analisada com calma. Antes de continuarmos, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Aqui você fica sempre informado sobre os acontecimentos mais importantes de Moçambique e do mundo. O caso começou quando o jovem, influenciado por amigos, decidiu que poderia enriquecer rápido vendendo o próprio filho. Ele acreditava que com o dinheiro compraria uma casa e um carro, mudando completamente de vida. Mas os planos foram interrompidos graças à coragem da própria esposa, que denunciou a tentativa à polícia. Graças a essa denúncia, a criança foi salva e hoje está em segurança. A PRM, através do porta-voz Dércio Samuel, confirmou a detenção
e garantiu que o processo segue os trâmites legais. Segundo ele, a polícia não vai tolerar este tipo de crime que atenta contra a dignidade da criança e contra os valores da sociedade. Mas esse caso não é apenas uma notícia policial. Ele levanta muitas questões. Como é possível um pai pensar em vender o próprio filho? O que leva um jovem de 18 anos a acreditar que o dinheiro fácil justifica destruir a vida da própria criança? A resposta, infelizmente, está ligada a vários fatores que vamos analisar ao longo deste vídeo. Primeiro, precisamos falar sobre a pobreza. Moçambique enfrenta dificuldades econômicas graves e muitas famílias sobrevivem com menos do que o mínimo necessário. Quando a necessidade aperta, algumas pessoas acabam tomando decisões desesperadas. No entanto, vender um filho não é apenas desespero, é também falta de valores e influência de más companhias. Segundo, temos o problema da ilusão do enriquecimento rápido. Muitos jovens acreditam que podem mudar de vida de um dia para o outro, sem esforço, sem trabalho, apenas com um golpe, uma fraude ou um crime. Esse pensamento, alimentado por colegas, levou este jovem a cometer uma das atitudes mais revoltantes que já vimos nos últimos tempos. Terceiro, precisamos destacar o papel da esposa. Ela poderia ter ficado calada, poderia ter deixado as coisas acontecerem, mas não. Ela teve a coragem de proteger o filho, denunciar o marido e evitar uma tragédia maior. Essa atitude merece reconhecimento, porque graças a ela a criança continua viva e segura. E agora eu pergunto para você que está me assistindo, o que teria acontecido se a mãe não tivesse denunciado? Esse menino estaria nas mãos de criminosos, sem futuro, talvez vítima de exploração. Isso mostra como a denúncia é fundamental. Quando sabemos de um crime, não podemos calar. Precisamos agir, porque a vida de inocentes depende disso. Esse caso também chama atenção para o tráfico de menores, um problema global que infelizmente também existe em Moçambique. Crianças são levadas para exploração laboral, exploração sexual ou até mesmo tráfico de órgãos. É uma realidade dura, mas que não podemos ignorar. De acordo com dados de organizações internacionais como a Unicef, milhares de crianças desaparecem todos os anos em África. Muitas nunca mais são encontradas. Por isso, é tão importante que a sociedade esteja atenta e que a polícia atue com firmeza. Agora vamos refletir juntos. Onde estão os valores familiares? Será que a busca pelo dinheiro rápido já está acima do amor, da responsabilidade e da dignidade humana? Um pai deveria ser o protetor do filho, não o vendedor. Esse comportamento precisa ser condenado por todos nós, porque nenhuma criança pode ser tratada como mercadoria. Este vídeo não é apenas para contar um caso, mas também para despertar consciência. Você que é pai, você que é mãe, lembre-se, a maior riqueza que você tem não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro. A maior riqueza são os seus filhos. Eles são o futuro, são a esperança e precisam ser cuidados, amados e protegidos. E aqui vai um alerta. Quando você ouvir promessas de enriquecimento rápido, desconfie. Normalmente, por trás dessas promessas, existe crime, exploração ou destruição de vidas. Não existe dinheiro fácil. Existe trabalho, esforço e honestidade. A PRM garantiu que vai continuar a combater crimes deste tipo. Além deste caso, outros 2 homens foram detidos recentemente em Nampula por falsificação de moeda. Isso mostra que o crime organizado ainda tenta ganhar espaço, mas a polícia está atenta. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer depoimentos de líderes comunitários, especialistas e organizações que explicam como prevenir casos assim e proteger as crianças. Vamos também falar sobre a responsabilidade da família, da escola e da comunidade. Maputo, 15 de setembro de 2025, João Machegani, conhecido no meio policial como Mosquito, agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, foi morto na terça-feira passada em Ndlavela, área periurbana da Matola. A sua morte abriu espaço para inúmeras versões sobre quem ele era, como operava e o que provocou o desfecho fatal. Fontes próximas afirmam que Mosquito acumulou inimigos, desde vendedores informais no mercado Estrela, passando por traficantes de droga, até colegas dentro da Polícia da República de Moçambique,
PRM. Várias queixas indicam que ele agia de maneira arbitrária, ignorando procedimentos oficiais. Em resultado disso, foi transferido diversas vezes, de Tete para Beira e depois para Maputo, numa tentativa de mitigar as tensões que levantavam onde estivesse. Relatos afirmam ainda que o agente vivia isolado por conta das suspeitas que pairavam sobre sua conduta. Há indícios de que sua viatura foi incendiada enquanto dormia num bairro suburbano. Depois disso, Mosquito mudou-se para Ndlavela, onde veio a ser assassinado. Surpreendentemente, apenas 5 dias antes da sua morte, ele havia sido promovido a sargento principal na PRM. A notícia da sua morte provocou reações fortes nos bairros da capital. Em Mafalala, por exemplo, houve celebrações populares com distribuição de cerveja. Até 30 caixas, segundo relatos. Outras zonas como Estrela, Luiz Cabral e BU também registraram manifestações de contentamento. Além disso, circulam versões de que Mosquito transportava na viatura objetos atípicos para operações policiais, como correntes e martelos, supostamente usados em ações violentas. Segundo testemunhas, ele agia sob uma lógica em que não havia suspeitos. Todos eram tratados como culpados até prova em contrário. A grande pergunta que permanece agora é: quem foi o autor deste crime? E que investigação será feita para esclarecer responsabilidades? A morte de Mosquito já coloca pressão sobre as autoridades para apurar não só quem disparou, mas também até que ponto o comportamento do agente e falhas institucionais estiveram relacionados com o desfecho. Beira, Sofala, 18 de setembro de 2025. A cidade da Beira viveu nesta semana um momento de grande mobilização política e social com a chegada de Venâncio Mondlane, presidente do movimento Anamola. O líder desembarcou no Aeroporto Internacional da Beira e foi recebido por centenas de apoiadores que se concentraram desde as primeiras horas da manhã para testemunhar a sua entrada na capital provincial de Sofala. O ambiente foi de festa e esperança. Cânticos, danças e mensagens de encorajamento marcaram a recepção ao dirigente, que percorreu algumas artérias da cidade, ladeado por simpatizantes. Estamos aqui para mostrar que Moçambique precisa de mudança e que o nosso líder tem ouvido o povo, afirmou uma das participantes no cortejo. Em breves declarações, Venâncio Mondlane agradeceu a recepção calorosa e sublinhou o propósito da sua presença. Estamos aqui para trabalhar junto com o povo da Beira, para escutar, dialogar e construir soluções reais para os desafios que enfrentamos. Este movimento não é de um homem, mas de todos os moçambicanos que desejam um futuro melhor. A visita insere-se no quadro da realização do primeiro Conselho Nacional do Anamola, que terá lugar na Beira e reunirá delegados de várias províncias. Durante o encontro, serão discutidas estratégias políticas, planos de mobilização popular e a consolidação da estrutura do movimento em todo o país. Apesar da forte adesão popular, a chegada de Mondlane também foi acompanhada por aparato policial, algo que já se tornou recorrente em eventos ligados ao líder. No entanto, não houve registros de incidentes de relevo, e a passagem decorreu num clima de ordem e entusiasmo. Com esta deslocação, Mondlane reforça a sua ligação com Sofala, uma província considerada estratégica no cenário político nacional, e demonstra a crescente capacidade de mobilização do seu movimento. Quer continuar a acompanhar todas as novidades sobre Venâncio Mondlane e o movimento Anamola? Inscreva-se já no nosso canal oficial e deixa o like no vídeo para não perder nenhuma atualização, transmissões em direto e notícias exclusivas. Maputo, 19 de setembro de 2025. A cidade de Maputo tem enfrentado esta semana uma onda de calor intenso, registrando a temperatura mais alta do país, com impressionantes 39 graus Celsius. Os termômetros marcaram um aumento considerável em relação à média habitual para esta época do ano, causando alerta entre autoridades e população. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, esta elevação da temperatura deve-se à combinação de ventos quentes vindos do interior do continente e à ausência de chuvas significativas nos últimos dias. Os especialistas alertam para o risco de desidratação e problemas de saúde relacionados com o calor,
principalmente entre crianças, idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes. Autoridades municipais têm recomendado que a população evite a exposição prolongada ao sol, mantenha-se hidratada e proteja-se adequadamente com roupas leves e chapéus. Além disso, alertam para o cuidado redobrado nas estradas, já que o calor extremo pode afetar o desempenho de veículos e a atenção dos condutores. O aumento da temperatura também tem impacto nos setores econômico e social, afetando desde o consumo de energia, devido ao maior uso de aparelhos de ar-condicionado, até as atividades ao ar livre, incluindo mercados, transportes e eventos culturais. Especialistas meteorológicos lembram que o fenômeno é parte de um padrão de calor crescente em várias regiões do país, atribuído às mudanças climáticas, e apelam à população para que esteja atenta às previsões diárias do INAM. Dica importante: se você mora em Maputo ou vai visitar, mantenha-se hidratado, evite sair nas horas de maior calor e proteja crianças e idosos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Maputo, setembro de 2025. A Comissão Consultiva do Trabalho, MAICHON, CCT, composta por representantes do governo, das organizações de trabalhadores e das confederações patronais, aprovou as propostas de reajuste dos salários mínimos nacionais para o ano de 2025. A decisão chega após semanas de negociações intensas e deverá beneficiar trabalhadores de vários sectores de atividade econômica. Segundo o documento saído da reunião, os novos valores terão efeito retroativo a partir de 1º de julho de 2025, o que significa que os trabalhadores abrangidos receberão a diferença relativa aos meses anteriores. Expectativas dos trabalhadores. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Central Sindical, OTMCS, destacou que o aumento é um passo positivo, mas ainda insuficiente para fazer face ao custo de vida. Segundo cálculos da Central, uma família média de 5 pessoas necessita de cerca de 42 mil meticais por mês para cobrir despesas básicas. É verdade que registramos avanços, mas ainda estamos muito distantes do valor necessário para garantir dignidade às famílias moçambicanas, declarou um porta-voz da OTMCS, lembrando que várias despesas, como transporte, eletricidade e produtos de higiene, continuam fora da cesta básica estimada. Empresários pedem cautela. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que representa o setor privado, reconheceu a importância do reajuste, mas alertou para as dificuldades enfrentadas pelas empresas. Muitas pequenas e médias empresas ainda estão a recuperar dos impactos provocados pelas manifestações pós-eleitorais e pela desaceleração econômica global. Precisamos garantir que os aumentos salariais não comprometam a sustentabilidade das empresas, especialmente nas pequenas e médias, que são responsáveis por grande parte da criação de empregos no país, sublinhou um representante da CTA. Sectores abrangidos. O reajuste do salário mínimo vai abranger agricultura, pecuária e caça, indústria de extração de minerais, indústria transformadora, produção e distribuição de eletricidade, água e gás, construção civil, hotelaria, turismo e restauração, serviços de proteção e segurança privada, função pública, função pública. No sector do Estado, o governo confirmou que haverá ajustes salariais para os funcionários e agentes da função pública, alinhados à nova Tabela Salarial Única, TSU. Segundo o Ministério da Economia e Finanças, a revisão visa corrigir distorções criadas pela implementação da TSU em 2022, além de mitigar o impacto do custo de vida sobre os rendimentos dos trabalhadores. Funcionários públicos em setores essenciais como saúde, educação, segurança e administração serão os principais beneficiários, com os aumentos a serem processados igualmente, de forma retroativa, a julho de 2025. O governo está empenhado em garantir justiça salarial e reconhecimento dos esforços dos servidores públicos, sem comprometer a estabilidade fiscal do país. Referiu um comunicado oficial. Governo destaca equilíbrio. O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
Sublinhou que as novas tabelas salariais representam um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e a capacidade real do tecido empresarial e do Estado, reafirmando o compromisso de proteger o emprego e, ao mesmo tempo, estimular a produtividade. Impacto esperado. Economistas afirmam que os aumentos vão aliviar parcialmente o poder de compra das famílias, mas alertam que o verdadeiro desafio continua a ser a inflação elevada, que pressiona o preço dos alimentos, da energia e dos transportes. Apesar das dificuldades, sindicatos e organizações civis veem a decisão como uma vitória para os trabalhadores, tanto do setor privado como da função pública, ainda que reconheçam que a luta por salários dignos continua. Quer acompanhar todas as atualizações sobre o aumento salarial, os detalhes da função pública e o impacto para os trabalhadores? Inscreva-se já no nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre economia, política e sociedade em Moçambique. Esta semana, Moçambique registrou vários acidentes de viação, com destaque para o ocorrido em Nicoadala, na província da Zambésia, onde um mini-autocarro colidiu com um caminhão, resultando na morte de 11 pessoas e ferimentos em outras 7. Além disso, na terça-feira, um acidente na província de Maputo, no distrito da Manhissa, causou a morte de 2 pessoas e deixou outras 10 feridas, sendo 2 delas em estado grave. Estes incidentes refletem uma tendência preocupante de aumento da sinistralidade rodoviária no país. Entre janeiro e agosto de 2025, Moçambique registrou 575 mortes em acidentes de viação, representando um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em resposta a essa situação, o governo moçambicano anunciou a intenção de criar uma Agência Nacional de Investigação de Acidentes, visando melhorar a segurança rodoviária e reduzir o número de vítimas.